Oi pessoal, aqui tá falando a Prof. Karina. Hoje eu trouxe pra vocês uma atividade super legal. A gente vai fazer um dado multifuncional, porque ele vai servir pra brincar de muitas brincadeiras, tá? Eu basicamente fiz esse dado de papelão, né? Eu fui no super, peguei uma caixa de papelão, limpei ela direitinho. Ah, como é que limpa uma caixa de papelão? A gente pode borrifar um pouquinho de álcool em toda ela e colocar no sol. Mas não é encher de álcool, tá? Senão não dá pra usar depois. É bem pouquinho. E põe no sol. Aí, ó, daí eu usei papelão, basicamente. Eu tô usando acetato, né? Que é aqueles das máscaras que eles usam aqui, ó. Que eu comprei na papelaria na Casa do Papel. Também pode usar, quem não tiver o acetato, pode usar aqueles plásticos de guardar os papéis, sabe, das pastas. Também dá pra usar aqueles plásticos, tá? Eu vou usar o acetato aqui. Usei fita crepe. E peguei uma tesoura grande, porque o papelão ele não dá pra cortar com a tesoura pequenininha, tá? Tem que ser uma tesoura grande. E usei uma régua. Por quê? Porque um dado, ele tem que ter todos os quadros, eles são 6 lados iguais, 6 quadrados. Então, eu tive que medir. O meu dado, ele tem aqui, ó, 20 por 20. Essa é uma atividade bem legal para vocês estarem usando a régua com eles, ó. 20 por 20. Eu fiz direitinho os 20. E aí, fiquei com 6 lados, ó. 6 lados iguais. Pode ver que o papelão ele tem um lado escrito, tem o lado de dentro, né? Esse aqui é o lado de fora, esse é o de dentro. Eu vou usar o lado de dentro para fora, né? Que é o lado que não vai aparecer nada. E o acetato, ele é menor, tá? Já que aqui eu fiz de 20 por 20, o acetato ou o plástico que vocês vão usar, ele tem que ter de 15 por 15, ó. Eu fiz essas medidas. Se vocês quiserem fazer menor ou maior o dado, não tem problema. Ah, prof, mas eu achei uma caixa totalmente quadrada. Pode usar a caixa já pronta quadrada, né? E aí cola só os bolsinhos. Isso aqui vão ser bolsinhos ao redor da caixa, ó. Aí cola só esses aqui. Ó, eu vou mostrar como é que eu colei, ó. Com a fita, ó, em 3 lados e um fica vazio pra poder colocar as coisas aqui no bolsinho, ó. Tá? Então, o acetato ou o plástico que vocês usarem tem que ser um pouco menor, ó. Aí centraliza ele aqui no meio do quadrado. Isso eu montei antes de montar a caixa, tá? Antes de montar o dado. Caso vocês tenham a caixa, vocês vão ter que montar com a caixa já montada, né? Montar essa parte aqui do dado. Aí, depois que colou... Peraí que tem que ser bem... Depois que colou os 3 lados, né? São só 3 lados, não pode colar os 4. Senão ele não vai funcionar como a gente gostaria. Aí, depois que colou, sim, vai poder montar o cubo, né? O dado. Mas lembrando que quem tiver a caixa totalmente quadradinha, pode usar a caixa já pronta. Não precisa recortar a caixa pra montar de novo, né? Que nem eu vou fazer aqui. Eu tô fazendo isso porque a caixa que eu consegui não era quadrada. Ó, fez o bolsinho, todos eles têm o bolsinho, ó. Viu? O acetato ou o plástico que vocês forem usar pra cortar, ele tem que ser uma tesoura mais afiadinha, tá? Então, assim, ó, nessa parte de medir, vocês podem medir com as crianças. Na parte de cortar o papelão, na parte de cortar o acetato, vocês cortam, ou o plástico, né? Aí vocês recortam e deixem prontinhos. Aí depois na parte de colar as bolsinhas, podem colar juntos, né? Porque eu colei com fita crepe, também pode ser com fita durex. Eu colei sempre que eu achei que ficou mais bonitinho. Aí, depois dessa parte feita, a gente vai juntar as partes do dado. Como que a gente vai juntar? A gente posiciona, ó, uma pertinho da outra. Ah, não, peraí, tem que ser desse lado a fita adesiva, né? Deixa ele assim, ó, virado pra cima. Só que ele vai ter que ter um espacinho entre elas aqui, ó, entre uma parte e a outra, pra poder passar a fita. Por quê? Porque quando a gente for levantar depois as nossas paredes do nosso dado, né, para formar a caixa, ele não pode estar totalmente grudado, senão ele não levanta. Eu vou colar uma para vocês aqui, ó, com o espacinho que eu deixei, pra gente ver como é que vai ficar na hora de levantar.
E aí depois eu vou colar as demais, né, os demais lados, pra gente ver. A fita crepe é legal porque dá pra cortar com a mão, viu? Quem tiver a fita crepe, é uma coisa bem legal de utilizar, que dá pra cortar com a mão. Claro que essa aqui não ficou muito boa, né? Vamos pegar outra aqui. É que a minha não tá tão boa assim. Vou pegar aqui um pedaço dessa só pra gente... Só pra botar aqui, pra vocês verem que o espacinho que a gente deixou, ó. Por que eu deixei o espacinho, ó? Se eu não deixar o espacinho, essa dobra não acontece, tá? Então, eu vou colar todos eles agora aqui, ó. Olha só, eu colei 4 assim, ó. Viu? 4, uma carreirinha, ó, um depois do outro, ó. Pra dobrar e fazer o cubo assim, ó. Antes de fazer essa parte, eu vou encaixar as outras duas. Então, eu vou escolher, eu vou pegar aqui nessa ponta aqui, ó. E vou encaixar uma do lado de cá e a outra do lado de lá também, ó. Pra poder fechar o cubo depois, tá? Olha só como é que ficou, ó. Ficou como se fosse uma letra T, ó. Viu, ó? 3 aqui em cima, um do ladinho do outro. E ao longo, os outros, ó. E agora a gente fecha o cubo, ó. Tu coloca essas partes aqui, ó. E a gente coloca uma fita, que ele vai ficar com os dois ladinhos abertos, ó. Então, a gente coloca uma fita aqui e depois fecha o cubo. Ó, vou passar a fita. Bom, ó, tô colando agora o último lado, já estão todos os lados colados, né? Vou colar aqui o último. Coloca a fita aqui. Ó, daí eu vou cortar as sobras. Pra ficar bem certinho, eu não vou fazer de qualquer jeito, porque é um dado que a gente vai usar muitas vezes, né? Não é só pra uma atividade, são pra várias atividades. Então, é legal fazer o mais direitinho que vocês conseguirem, ó. Eu sei que dá um trabalhinho, daqui a pouco isso não é uma atividade pra fazer num dia só com eles. Vocês podem fazer mais de uma vez, prepara o material um dia, o outro dia vai lá e começa a montar, no outro dia faz mais um pouquinho, não precisa fazer tudo de uma vez só. Pronto, ó, colei todos os lados, estão todos colados, ó. E todos eles têm os bolsinhos, ó. Vou dar uma passadinha no dedo aqui. Por que tem os bolsinhos? Bom, o que eu fiz? Os bolsinhos, aí é que vem, né, para várias coisas que ele serve, ó, multifuncional. Por quê? Porque dentro dos bolsinhos a gente vai colocar os quadradinhos, ó. Eu fiz um quadradinho de cada cor para colocar dentro dele, ó. Como o meu quadradinho aqui de acetato foi 15 por 15, eu cortei cada quadradinho 14 por 14. Tem que ser um pouquinho menor do que a bolsinha que vocês fizeram, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um de cada cor, tem 6 cores aqui. Aí, eu pensei, poxa, mas eu podia também ter quantidade. Então, eu fui lá e coloquei de preto, daí eu fiz de preto, também pode ser o contrário, você pode fazer os quadradinhos brancos e fazer os coisinhos aqui coloridos também, né, um de cada cor. Aí eu fui colocar a quantidade, daí eu pensei, poxa, eu vou colocar quantidade, mas eu podia trabalhar com outra coisa também além da quantidade. Então, eu fui lá e coloquei formas geométricas, ó. Cada número corresponde, cada cor corresponde a uma quantidade de forma geométrica, ó. Também posso colocar número? Posso. Para os maiores é legal fazer assim, ó. Faz a cor ali, bota a forma geométrica e do outro lado vocês podem botar o número, tá? E aí pode usar das duas formas, ou com as formas geométricas ou com o número. Ah, prof, mas vai dar um nó na cabeça dele se eu colocar todos aqui, se eu colocar isso aqui com cor, com forma, com quantidade, na hora que eles girarem eu perguntar, não vai dar. Isso é legal porque eles vão ter que raciocinar. Ah, a gente agora vai brincar de cores. Jogou o dado, girou. Que cor caiu? Preto? Não, mas espera aí, todos têm preto. A verde? É, porque cada um tem uma cor diferente.
Ah, agora a gente vai trabalhar quantidades. Joga o dado aí e vê quantas forminhas saíram. Aí depois joga o dado. Agora a gente vai trabalhar as formas. Quais foram as formas que saíram? É bem legal, ó. E também pode virar do outro lado e botar os números. Para os menores, dá pra fazer até uma coisa legal. Pega a folha branca e faz o carimbo da mãozinha deles. Cada carimbo de uma corzinha. E aí quando jogar o dado vai sair uma coisinha diferente. E outra coisa que é legal também é que vocês vão poder guardar esse dado para fazer outras atividades, que pode fazer atividade com bicho, né? As profs podem mandar aí para vocês colocarem os bichos. Enfim, muitas coisas podem ser trabalhadas nesse dado. Eu vou ficar montando o meu aqui, ó, que vai ficar muito legal. Então, eu quero ver se vocês conseguem fazer na casa de vocês também, tá bom? Um beijo, tchau!